Questão 19. Essa aqui me deixou meio confuso. Manuela quer pintar as 4 paredes de seu quarto usando as cores azul, rosa, verde e branco, cada parede de uma cor diferente. Ela não quer as paredes azul e rosa fiquem uma na frente da outra. De quantas maneiras diferentes ela pode pintar seu quarto? Vamos lá. Está aqui o quarto da Manuela. Aqui está a porta do quarto. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. O jeito mais rápido, talvez, de ver o exercício é: a gente tem 4 paredes para pintar. Vamos tentar colocar a primeira cor azul nas paredes, né? A gente pode colocar o azul em quantas paredes? 4 paredes. Certo? Então, por exemplo, escolhi uma parede aqui para pôr o azul. A gente pode escolher uma das 4. Que cores a gente pode colocar na parede oposta ao azul? A gente não pode pôr o rosa, e sobraram 2 cores, verde e branco. Então, na parede oposta, a gente tem 2 possibilidades de cor. Beleza. Então, a gente tinha azul, rosa, verde e branco. A gente usou azul e usou alguma das outras cores que não seja o rosa, por exemplo, branco. Sobraram quantas cores? 2. De quantas maneiras a gente pode pegar essas 2 cores que sobraram e colocar nas paredes que estão faltando? De 2 maneiras. A gente pode pôr em uma dessas paredes qualquer uma das 2 cores. E aí depois que a gente colocar uma determinada cor aqui, tipo verde, sobrou só uma cor para pôr na última parede. Se a gente colocasse o rosa aqui, por exemplo, sobraria só o verde, só teria uma cor de qualquer maneira para pôr na última parede. Então o número de formas que a gente tem de, de pintar a nossa parede, as nossas paredes é 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é 4 vezes 2 é 8 e 2 vezes 1 é 2. 8 vezes 2 é 16. São 16 formas. Resposta da letra B. Vou fazer de um outro jeito agora, que é o jeito que eu tinha feito inicialmente. É o seguinte. Eu não tinha tido essa ideia genial de começar olhando para o azul e depois vendo o resto. Temos aqui o quarto da Manuela, certo? Então, o quarto da Manuela. Eu pensei da seguinte forma, ó. Primeiro, vamos ver todas as formas que tem da gente pintar as paredes. E depois vamos tirar os casos onde o azul e o rosa estão um de frente para o outro. Aí a gente tem todas as combinações que dá para pintar a parede. Vamos lá. A gente tem 4 paredes no quarto da Manuela. De quantas formas a gente pode pintar a primeira parede? 4. Vamos colocar aqui, ó, rosa, rosa, azul, rosa, verde e branco. Aí a gente escolheu uma cor. Sobraram 3 cores. De quantas cores a gente pode pintar a próxima parede? 3. Aí a gente escolheu uma outra cor. Aí sobraram 2. Quantas cores para a próxima parede? 2. Aí depois só vai sobrar uma cor. Uma. Então, de quantas formas diferentes a gente pode pintar a parede, as paredes da Manuela? Sem as restrições que ela colocou. Só com as cores. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 1 é 2. 12 vezes 2 é 24. Então, teriam 24 maneiras. Agora a pergunta é, de quantas maneiras a gente pode pintar com o azul de frente para o rosa? Com o azul de frente para o rosa, essa parede da Manuela. Porque aí a gente desconta essa quantidade no total e aí a gente vai ter a resposta, né? Vamos ver. A gente tem as paredes aqui, eu vou dar um número para as paredes, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Aqui a gente tem a parede 1, aqui a parede 2, aqui a parede 3 e aqui a parede 4, certo? Qual parede está de frente para qual? Eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá?
qual parede está de frente para qual? Aqui a gente tem a parede 1, a 2, a 3 e a 4. Bom, a 1 está de frente para 3. E a 2 está de frente para 4, certo? Então vamos lá. Vamos ver de quantas maneiras a gente pode colocar o azul de frente para o rosa. Se a gente colocar o azul na parede 1, a gente tem que pôr o rosa na 3, para eles ficarem um de frente para o outro. Né? Então, de maneira genérica, a gente pode falar o seguinte, ao invés de escolher o azul, a gente pode pôr ou o azul ou o rosa aqui, na parede 1. E aí, depois que a gente pôr o azul ou o rosa na parede 1, a gente só tem uma cor para pôr na parede 3, concordam? A gente tem que pôr o azul de frente para o rosa, certo? Então, se a gente pôr o azul aqui, tem que ser o rosa aqui. Se a gente pôr o rosa aqui, tem que ser o azul aqui. Então, a gente tem duas maneiras de colocar o azul e o rosa, um de frente para o outro, no 1, 3. Aí vamos sobrar quantas cores? A gente tem ainda o verde e o branco para as outras duas paredes. Então, de quantas formas a gente pode pôr esse verde e branco nas paredes que restaram? A gente tem duas opções para a primeira parede e vai sobrar uma opção só para a segunda parede. Certo? Então, para colocar o azul e o rosa, nas paredes 1 e 3, a gente tem quantas possibilidades? 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é 4. E para a gente colocar o azul e o rosa nas paredes 2 e 3? Bom, a gente pode colocar a primeira cor, tipo azul ou rosa, na parede 2. A gente tem duas formas, e aí sobra uma só para a parede 4, né? Eles vão estar um de frente para o outro. Aí depois a gente tem o verde e o branco para colocar nas duas paredes que restaram. Então a gente vai ter duas formas de colocar a cor na primeira parede e uma só na segunda. Isso aqui dá quanto? Dá mais 4 possibilidades. 2 vezes 2 vezes 20. Total. Então a gente tem 24 formas de pintar as paredes. Só que a gente tem que descontar aqui 4 formas de pintar as paredes com o rosa e o branco de frente para o outro nas paredes 1 e 3. E 4 formas de a gente colocar o rosa e o branco nas paredes de frente um para o outro nas paredes 2 e 4. E aí a gente vai ter 24 menos 4 menos 4. Isso vai dar quanto? 24 menos 8. E 24 menos 8 fica 1, 14. 14 menos 8 é 6. E 16. E aí a gente está na resposta certa novamente. Então agora, finalmente, a gente terminou essa etapa. Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que